Olá, seja muito bem-vindo ao canal Reformado. Aqui você aprenderá a teologia de uma maneira simples. Inscreva-se, deixe seu like e o compartilhe. Vamos para o vídeo. Romanos capítulo 8, de 1 a 4, dando sequência à nossa série de mensagens no livro de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queira o nosso Deus nos iluminar e nos guiar na compreensão da sua palavra. Queridos irmãos, esses versículos introduzem o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, onde ele vai descrever a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Ou então nós poderíamos dizer, onde ele vai descrever a vida cristã normal. Esse é um dos capítulos mais queridos da carta aos Romanos, porque fala de como o Espírito Santo atua na nossa vida, nos guia, nos fortalece, nos enche de esperança e de conforto no meio de todas as tribulações que nós temos, especialmente como ele nos dá força para vencermos o pecado e viver uma vida de vitória. Aqui nesses versículos iniciais, o apóstolo Paulo estabelece a verdade que vai ser a base de tudo o que ele vai dizer em seguida, ou seja, de que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é a partir dessa declaração, desse fato, que então o Espírito de Deus vem atuar em nós e agir em nós de maneira eficaz. O que Paulo faz aqui nessa passagem é, primeiro, declarar esse fato de que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, isso está no verso 1. Em seguida, ele dá a razão pela qual não há mais nenhuma condenação para nós, essa razão está no verso 2, e é que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do Espírito da morte. No verso 3, ele fala como, ou a maneira pela qual Deus, pelo Espírito Santo, nos livra da lei do pecado e da morte, que é condenando na carne de Jesus Cristo o nosso pecado, e com isso abolindo a condenação. E no verso 4, ele diz com que propósito Deus fez tudo isso, que é para que o preceito da lei se cumpra em nós. O meu objetivo na exposição desses versículos é mais uma vez colocar diante de vocês com muita clareza o Evangelho de Jesus Cristo e todas as implicações práticas que esse Evangelho traz, para que nós nos alegremos no Senhor, para que nós nos regozijemos diante da graça de Deus que nos foi dada, para que nós tenhamos esperança aqui nesse mundo. Vamos então para a primeira parte, que é a declaração que Paulo faz no verso 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alguns pontos aqui dessa declaração. A primeira delas é que ela é para os que estão em Cristo Jesus. É uma declaração maravilhosa, não há mais condenação. Mas só que essa verdade se aplica aos que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos dizer isso a respeito do mundo, porque há uma condenação de Deus sobre o mundo, há uma condenação justa de Deus sobre os pecadores, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, para estes não há mais condenação. Portanto, é importante saber quem são estes que estão em Cristo Jesus, para os quais não há mais condenação. Esses que estão em Cristo Jesus são aqueles mencionados por Paulo no capítulo 1 e no capítulo 2, pecadores entre os gentios e judeus, que foram justificados pela fé em Cristo, conforme o capítulo 3, e que, à semelhança de Davi e de Abraão, capítulo 4, andam nas pisadas da fé que Abraão teve, e que receberam, mediante a fé em Jesus, o perdão de pecados, como ele explicou no capítulo 5. São esses que, pelo Espírito de Deus, são libertos do domínio e da escravidão do pecado, capítulo 6, e que não estão mais debaixo do domínio da lei,
capítulo 7. Ou seja, os que estão em Cristo Jesus é o resumo de tudo o que ele falou desde o capítulo 1 até agora. São aqueles que, pela fé em Cristo Jesus, foram perdoados dos seus pecados, foram aceitos por Deus. Contra eles não há mais condenação. A condenação aqui é o justo juízo de Deus contra o pecado. E é uma coisa que nós devemos temer se não estamos em Cristo Jesus. Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o juiz de todos os homens, que conhece todas as coisas, que é todo-poderoso, Ele tem na sua mão o poder de nos fazer eternamente infelizes em sofrimentos indizíveis no inferno, com justiça por conta dos nossos pecados. Essa é a condenação que paira sobre a raça humana. Aqui nesse mundo já começa a sentir a ira de Deus e depois da morte enfrenta essa ira de maneira mais profunda nos sofrimentos indizíveis, naquilo que a Bíblia chama de inferno. Pois bem, essa condenação, ela não existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não é tratado por Deus mais como um pecador e, portanto, não receberá mais o castigo que os pecadores merecem. Essa é a boa notícia do Evangelho, essa é a declaração que abre o capítulo 8. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a maior bênção que uma pessoa pode querer aqui nesse mundo. Saber ou ir dormir à noite sabendo que já não paira nenhuma condenação do Todo-Poderoso contra ele. E que ele foi aceito pelo Todo-Poderoso, que é filho do Deus Altíssimo e que nenhum mal, nenhum castigo chegará até ele, porque já não há, Deus já não tem mais nada contra essa pessoa. Pessoas há que dariam qualquer fortuna ou fariam qualquer coisa para poder ter esse privilégio, embora o mesmo seja oferecido gratuitamente por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Note ainda que Paulo diz aqui, ele começa a passagem dizendo, agora, pois. Eu quero ver essas duas palavrinhas com você. Quando ele diz agora, ele está fazendo um contraste com a situação atual do crente em Jesus, com o que era a sua situação antes. A situação antes está descrita aqui no capítulo 7. O capítulo 7 descreve a situação do homem debaixo da lei de Deus, condenado por essa lei, se vendo incapaz de obedecê-la, incapaz de fazer o bem que aquela lei determina, fazendo o mal que essa lei proíbe, impotente para realizar o menor dos seus requerimentos, tendo prazer nessa lei, mas ao mesmo tempo fazendo aquilo que odeia. Esse é o estado do homem antes. Mas agora que ele está em Cristo Jesus, essa condenação não existe mais. O agora, então, introduz o estado do crente diante de Deus. Antes, ele estava debaixo da lei, gemendo debaixo dos seus requerimentos, impotente para cumprir, condenado pelas suas falhas, pecados e omissões, mas agora já não há mais nenhuma condenação. O pois, no início do verso 1, agora, pois, aponta para a causa. Esse pois aí aponta para o verso 25. Veja que no verso 24 do capítulo 7, aquele homem debaixo da lei, gemendo debaixo da lei, ele grita, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem que vai me livrar dessa condenação que eu vivo, me sentindo culpado e levado à morte por conta dos meus pecados? Quem me livrará? Porque eu sei que eu não consigo me livrar dessa condenação. Aí Paulo, no verso 25, sopra no ouvido dele, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora então no verso 1 ele diz, agora, pois, por conta de Jesus Cristo, nosso Senhor, não tem mais essa condenação que o homem desventurado grita no verso 24, quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta é Jesus Cristo. Agora, pois, por conta do que Cristo fez por mim, já não há mais nenhuma condenação de Deus sobre mim. Então essa é a declaração que nós temos diante de nós e que é um resumo do Evangelho e que são de fato boas novas para pecadores como nós.